Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje irei falar sobre os principais direitos trabalhistas garantidos em lei a todos os trabalhadores. Fique comigo até o final deste vídeo que eu irei dar todos os detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Para vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas e temas trabalhistas justamente para deixar a todos os trabalhadores bem informados e amparados pela lei e aos empresários bem amparados também quanto à aplicação do direito do trabalho. Quanto ao nosso tema de hoje, seria os principais pontos que o trabalhador deve saber quanto aos seus direitos trabalhistas. O primeiro seria quanto à assinatura da sua carteira de trabalho. Todo trabalhador ele deve ter a tua carteira de trabalho assinada e a lei ela coloca um prazo de 5 dias em que o empresário ele deve anotar na carteira de trabalho do trabalhador. E após esses 5 dias, se caso não houver a assinatura, o empresário poderá pagar uma multa. E no caso onde a carteira de trabalho é digital, a lei ela traz aí uma determinação para que o empregador disponibilize as informações da anotação da carteira de trabalho do trabalhador em até 48 horas. Caso também seja descumprida essa medida, o empregador pagará uma multa referente aí ao descumprimento da lei. Natan, como eu faço para rever essa multa? Caso o empregador não pague de forma espontânea, o empregado ele poderá reaver esses valores de multa no final do seu contrato na própria Justiça do Trabalho. A segunda garantia seria quanto ao Vale Transporte. Todo trabalhador tem o direito de receber o Vale Transporte para locomoção da sua moradia até o local de trabalho. A exceção seria nos casos em que a empresa fornece um próprio meio de locomoção daquele trabalhador. Isso acontece muito naqueles casos onde o empregado ele mora em um local de difícil acesso e aí faz-se necessário o meio de locomoção fornecido pela empresa para facilitar aí a sua locomoção da sua casa até o local de trabalho e também para ter um conforto para aquele funcionário. A terceira garantia seria quanto ao descanso semanal remunerado. Para os empregados que trabalham 8 horas diárias e 44 horas semanais, a eles são devidos o descanso de 24 horas, que equivale a um dia na semana, para ele ter aí um descanso entre uma semana e a outra. E para aqueles que trabalham em jornada de 12 por 36, para esses não é devido o descanso semanal remunerado, porque ele já tem o seu descanso de 36 horas a cada 12 horas de trabalho. A quarta garantia é o salário do empregado. É a contraprestação do serviço a qual o empregado teve durante todo aquele mês. E na lei deixa resguardado a todo empregado lhe é devido no 5º dia útil do mês subsequente o valor do salário do mês anterior. A quinta garantia é referente às férias. O empregado, a cada 12 meses de prestação de serviço, nasce a ele o direito de tirar as férias por 30 dias. E essas férias ela pode ser gozada até 11 meses subsequente ao direito que ele tem de tirar as férias, que seria os 12 meses já de prestação de serviço, mais 11 meses para ser tirada aquelas férias. Por quê? Se completar mais 12 meses, ele terá umas férias vencidas dos 12 meses e as outras férias vencidas dos outros 12 meses.
Então a lei veda essa prática e ele tem que tirar automaticamente aí as férias referente àquele período, nos 11 meses subsequentes. Ele pode dividir essas férias em até 3 vezes e um dos períodos dessas 3 vezes em que ele pode dividir não pode ser inferior a 14 dias. O sexto seria o depósito do FGTS. Todo trabalhador tem que ter o seu FGTS depositado mensalmente e é 8% sobre o seu salário bruto. Aos menores aprendizes, que também tem a carteira assinada, é valor de 2% sobre o seu salário bruto. O sétimo seria quanto ao recolhimento do INSS. É uma garantia do trabalhador ter o recolhimento do INSS, que varia de 7,5% até 14% do salário bruto, e para aqueles que recolhem de forma individual chega até 20%. E é muito importante até para a sua aposentadoria ou para aqueles auxílios especiais, como para auxílio doença, no caso da gestante, o auxílio maternidade. Então, o INSS é importante ser recolhido e, se o empregador não estiver recolhendo, é uma falta grave, passível de punição também na Justiça do Trabalho. Oitava garantia é quanto ao 13º salário. A todo trabalhador é devido um 13º referente aos 12 meses de trabalho. E ele poderá ser pago durante todo o ano de prestação de serviço ou dividido em 2 parcelas, que será pago em 1º de novembro até 1º de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Também não poderá ser atrasado. A nona garantia é quanto às horas extras. Todo trabalhador em que ele excede a sua jornada normal do dia, que são as 8 horas diárias, ele tem direito às horas extras, que pode ser no máximo por 2 horas ao dia. Então fiquem atentos, trabalhadores, que por dia apenas 2 horas, e essas horas extras devem ser acrescidas de um adicional de no mínimo 50% da sua hora de trabalho. A 10ª garantia é quanto ao adicional noturno. Todo trabalhador da área urbana que trabalha no período que compreende de 10 da noite até as 5 da manhã, ele tem direito a um adicional de 20% sobre a hora a qual ele trabalha no período noturno. Isso é uma forma de compensar em um período onde ele teria que estar descansando, ele está trabalhando. E o legislador, ele achou por bem colocar esse acréscimo na hora do trabalhador a qual está desempenhando as suas funções neste horário. 11ª garantia é quanto à licença maternidade. Toda gestante que, quando dá início à sua licença maternidade, ela tem ali 120 dias para estar aos cuidados daquela criança e um período em que ela vai estar se recuperando daquela gestação. Outra coisa é que, se porventura for necessário a prorrogação de 120 dias, pode ser prorrogado em até 180 dias daquela licença maternidade. 12º, trata-se da licença paternidade. Da mesma forma, o pai ele poderá tirar até 5 dias de licença paternidade como forma também de ajudar ali a mãe e aquela criança naquele período. É curto, mas o legislador ele deu aí um prazo de 5 dias para que o empregado possa se dedicar aos cuidados daquela criança. 13ª garantia do empregado é o aviso prévio. A empresa, ao demitir o empregado, ela tem que conceder a ele um período de aviso prévio equivalente a 30 dias para que ele possa arrumar um novo emprego e não sair da empresa de forma rápida e de forma imediata. Isso está previsto na lei como forma de resguardar o direito do empregado procurar um novo emprego e não ficar na mão ao ser demitido daquela empresa.
ele poderá escolher em sair mais cedo todos os dias ou ainda acumular todas aquelas horas durante o mês de aviso prévio e sair uma semana mais cedo a fim de arrumar um novo emprego. E nesse período a empresa deve pagar também o valor do salário normal de um mês trabalhado. E por fim, a 14ª garantia prevista aos empregados é o direito à rescisão contratual, que a baixa da sua carteira de trabalho, essa baixa não pode ter informações em que desabone a moral daquele empregado. Caso tenha acontecido algo desconfortável entre a empresa e o empregado, e a empresa resolveu colocar aquela conduta e descrever na carteira de trabalho como forma de desabonar o empregado, isso é errado, é passível até de punição na Justiça do Trabalho. Porque no histórico da carteira de trabalho, o trabalhador, ao arrumar um novo emprego, todas aquelas anotações não podem prejudicar o novo emprego do trabalhador, sob pena da empresa em que fez aquela anotação, de forma em desabonar, de forma em prejudicar, sofrer uma punição até na própria Justiça do Trabalho. Pois bem, pessoal, são essas as garantias fundamentais a todos os empregados que possuem um vínculo empregatício. Tem que ser observado. E se a empresa descumprir, deve ser alertada, certificada quanto ao erro. E se por diversas vezes, de forma reiterada, for descumprido, pode ser revisto isso na Justiça do Trabalho, inclusive com as punições cabíveis a cada conduta a qual foi cometida. Se ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que irei respondendo na medida em que eu for verificando. Um grande abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo.